With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 5 novas mensagens. Fala aí, Zoucas e ouvintes do Relatos do Além. Meu nome é Yuri, eu tenho 28 anos, sou morador de Vila Valqueire, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. E gostaria de contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. 12, 13 anos e morava em Nova Iguaçu. Essa história é verídica e se tivesse acontecido só comigo, eu acharia que era coisa de cabeça de criança, mas aconteceu junto do meu irmão também, e ele se lembra claramente. Era o seguinte, a gente morava em Nova Iguaçu e nossos pais eram caseiros de uma igreja, a igreja Congregação Cristã no Brasil, lá no bairro do Carmari. E a gente estava morando na casa já tinha pouco mais de um ano e a gente nunca tinha visto nada. E essa casa, ela só tinha um quarto. Eu e meu irmão, a gente dormia numa beliche que ficava na sala, porque não tinha outro quarto. E a televisão, que era a única que a gente tinha, ficava no quarto dos nossos pais. Nesse dia, a gente estava assistindo, não sei se era o Fantástico, acho que era o Fantástico. E nossos pais estavam deitados na cama e eu e meu irmão a gente estava sentado, encostado na frente da cama, na parte do pé da cama. Do nosso lado esquerdo tinha a porta do quarto, né, que dava para a sala. A sala, ela tinha a porta da frente e a parte de trás dava para a cozinha. E a gente viu um homem andando. Simplesmente andando reto, com um olhar fixo para frente. Ele simplesmente veio andando da sala em direção à cozinha. Eu e meu irmão, nós ficamos espantados com aquilo e nos entreolhamos. E eu tinha muito medo dessas coisas na época. Só que me subiu uma curiosidade, eu não sei se foi uma curiosidade, se foi uma coragem, uma coisa sobrenatural que eu e meu irmão, nós dois simplesmente saímos correndo atrás para ver o que era. E como eu estava sentado na ponta, eu pude alcançar primeiro. Eu vi ele passando, indo em direção à cozinha, eu simplesmente levantei e corri e fui atrás para ver o que era. Cara, quando eu cheguei na cozinha, não tinha nada. As luzes estavam apagadas. Eu lembro que eu chequei a porta da cozinha para ver se ela estava aberta, a porta estava trancada. Chequei a porta da sala também, a porta da sala estava trancada. E foi uma das coisas mais estranhas que eu já vi na minha vida. Foi uma experiência sobrenatural visual que eu posso te dizer com 100% de certeza que eu tive. Desde esse dia, nunca mais eu duvidei do sobrenatural. Só um adendo para como era o cara. Ele era um cara alto, branco, um porte assim, meio robusto, sabe?
Eu lembro que ele tinha um cabelo assim meio encaracolado e ele usava uma veste toda branca. Eu não me lembro se ele tava descalço, se ele tava calçado, isso eu não consigo me recordar. Mas a coisa que eu achei mais estranha é que ele emanava um brilho assim bem fraquinho. Sabe quando você apaga aquelas luzes fosforescentes e ela ainda fica um brilhozinho, mesmo depois que você apaga? Então era daquele jeito. Cara, foi o negócio mais estranho que eu já vi na minha vida. E eu perguntei ao meu irmão se ele viu também, ele saiu correndo e ambos ficamos estupefatos com aquilo. E até hoje a gente ainda relembra dessa história. É isso aí, eu queria compartilhar com vocês essa experiência que eu tive e nunca duvidem do sobrenatural, hein? Um abraço aí pra você e pra todos os ouvintes. Valeu! Você tem 4 novas mensagens. Olá, Cristiano, tudo bem? Meu nome é Robson Santos, eu moro em Santa Catarina e eu sou ouvinte há bastante tempo do Relatos do Além. Eu acho um conteúdo muito legal, apesar de eu ser totalmente cético. Eu gosto muito das percepções, de como as pessoas têm outros níveis de conexão quando elas passam por essas experiências. Eu nunca tive uma experiência com espíritos ou alguma coisa assim. E no último relato que você postou, eu me identifiquei muito porque o meu relato, eu acredito que ele tem mais a ver com universos paralelos, com uma distorção do tempo, alguma coisa assim, do que propriamente dito algum espírito, alguma coisa assim. Então meu relato aconteceu quando mais ou menos eu tinha entre 13 e 14 anos. Nessa época meus pais eram mais jovens, então eles frequentavam bailes, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, então eles frequentavam bailes para dançar e tudo mais. Nesse dia em específico, era um sábado à noite, meus pais foram para um baile e a minha irmã mais velha foi para uma balada. Então eu fiquei sozinho na minha casa, né? Na época eu morava com os meus pais. Então eu fiquei sozinho na casa dos meus pais e na época ainda não existiam smartphones, existiam apenas os celulares de ligação, aqueles menorzinhos. Então eu tinha um que era um modelo da Nokia, que era um redondinho, pequenininho. E eu deixei ele do meu lado, né, caso precisasse fazer alguma ligação, alguma coisa assim. Meus pais saíram pro baile, minha irmã saiu para a festa dela e eu fui ver um filme, cara. Então, na época também ainda eram DVDs, né? Não eram os streamings ainda. Eu peguei um DVD, fechei a casa, fui pro meu quarto e comecei a assistir o filme. Naquele momento, entre começar alguma música ou algum barulho que tá passando os créditos iniciais do filme, eu escutei passos, a casa dos meus pais era de madeira, e 2 cliques nas luzes. E aí, cara, eu fiquei muito assustado. Eu levantei do meu quarto, estava acesa a luz do corredor e a luz do quarto dos meus pais. Em um primeiro momento, eu achei que tinha entrado alguém na minha casa. Então eu fiquei muito assustado. O que eu fiz, cara? Eu fui pro meu quarto, fechei a porta, peguei o celular, esse celularzinho da Nokia, e comecei a ligar para os meus pais. A minha mãe é uma ótima mãe, né? Não tem como falar mal de mãe, mas enfim, ela sempre ficava com o celular visível para quando eu precisasse alguma coisa na época. Isso, eu já fui com eles em alguns bailes, eu lembro que ela sempre deixava o celular muito visível. E eu liguei umas 3 vezes até cair na caixa de mensagens e ela não atendeu. Então eu estava sozinho, né? O que eu fiz? Criei coragem, saí do meu quarto, fui lá, as luzes estavam acesas, né? Apaguei elas, vasculhei, cara, olhei embaixo da cama, dentro do guarda-roupa, e eu não escutei mais nenhum barulho, cara. Foram só aqueles 2 cliques da lâmpada, né? De ligando as luzes. E aí, voltei pro meu quarto, me acalmei e assisti o filme, cara. A vida seguiu normal, assisti o filme, dormi. Meus pais possivelmente chegaram na madrugada. E aí, no outro dia, né? Eu acordei, fui tomar café e na hora eu fui pegar no pé da minha mãe. Dizer pra ela, pô, como é que você cuida do teu filho, não atende nem o celular e tal. Aí a mãe comentou assim, ela falou, não, o meu celular estava em cima da mesa, ontem eu não dancei muito porque eu estava cansada, então eu fiquei mais na mesa e meu celular não tocou. Eram aqueles celulares antigos, né, a gente olhou, não tinha nenhuma ligação, daí eu falei, ué,
será que eu liguei pro número errado? Aí eu peguei meu celular e só redisquei, só apertei na rediscagem e o celular dela chamou. E, cara, foi muito estranho, foi como se eu tivesse, naquele momento, ido para um outro universo, alguma coisa aconteceu nesse sentido, sabe? E eu me lembro muito nitidamente. Aí eu contei para eles a história da lâmpada e tal, né? Na época eles acharam estranho, mas não comentaram nada mais. E foi isso que aconteceu, cara. Foi muito estranho porque eu fiz a ligação para minha mãe, o celular não chamou, teve 2 cliques de luzes como se tivessem pessoas dentro da casa. Então pode ser que nesse momento houve um lapso temporal, alguma coisa aconteceu que eu não sei o que é. E como na época eu era bastante jovem, então não estava sob efeito de nenhuma substância, né? E é isso que aconteceu, cara. Esse que é meu relato. Eu, ouvindo o relato sobre universos paralelos, foi onde eu cheguei mais próximo. A explicação mais próxima que eu tive foi de algum choque de um universo muito próximo, né? Tem aquela teoria do Mandela, né? Que você tem mudanças pequenas para universos muito próximos aos teus, né? Com algumas mudanças de decisões. E eu atribuo a isso, porque eu acredito que espíritos, alguma coisa assim, não tem muita relação, porque nunca houve outro fenômeno na casa, ou outro dia, ou não teve continuidade. Foi um momento bem pontual. Cara, esse é meu relato. Parabéns pelo podcast, eu ouço sempre. E obrigado por ouvir também. Você tem 3 novas mensagens. Oi, pessoal do Relatos do Além, tudo bem com vocês? Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar podendo contar as histórias aqui que já me ocorreram quando eu era mais nova. Vira e mexe eu via coisas loucas no céu, então via luzes, via os OVNIs, provavelmente. Teve uma vez também durante o dia que eu vi o que parecia ser um OVNI todo preto que explodiu no céu e foi muito louco, meu irmão estava junto comigo. Mas, além desses momentos, eu nunca tinha presenciado, assim, realmente aquela presença, né, do extraterrestre, nem nada. Até o momento que eu me mudei de cidade, eu tinha 20 anos na época, hoje eu tenho 26. Eu sou de Sorocaba e eu fui para uma cidade chamada Apiaí da Ribeira. E essa cidade, ela é uma cidade pequena e é uma cidade turística também. Lá é um dos lugares onde mais tem preservação de Mata Atlântica do Brasil. É uma cidade, se eu não me engano, uma das primeiras cidades do Brasil, assim, que foram colonizadas. Então é uma cidade que tem uma história, ela tem uma atmosfera, assim, meio pesada até, sabe? Eu sempre me sentia como se estivesse numa terra meio sagrada, sabe? Sei que lá teve muita mineração de ouro, então tiveram muitos escravos e tudo mais. E uma das histórias que eu tenho desse lugar é que uma vez eu estava dormindo, e era uma noite estrelada, bonita. Fui dormir e eu acordei, assim, de madrugada e olhei pela janela. A janela, ela era toda de blindex, então ela era toda de vidro, né? E eu conseguia ver todo o céu, assim, estrelado por essa janela. E a casa que eu morava, ela era bem alta também. Ela ficava num morro, então eu conseguia ver as casas mais para baixo. E ela era a parte mais alta do morro. E eu lembro de ter acordado, assim, de madrugada e ficado parada em frente a essa janela. E quando eu fiquei parada em frente a essa janela, eu vi lá de longe como se fosse uma esfera metálica. Então ela vinha bem de longe e descia bem vagarosamente até a minha frente, porque do outro lado da janela tinha um gramadinho, assim, um espaço de mais ou menos 1,5 metro, 2 metros. E essa esfera metálica, ela parou bem em frente à janela, porém do lado de fora da casa. E eu, do lado de dentro, parado em frente à janela, observava essa esfera metálica. E dela saíram 3 seres, baixinhos, assim, um pouco mais baixos do que eu, e eu tenho 1,62, então, tipo, acredito que eles tivessem 1,50, mais ou menos. E eles eram marrons, com a pele meio brilhante, meio pegajosa, talvez. E um deles veio até um pouco mais próximo de mim. E ele parou na minha frente e ele conversou comigo, só que sem mexer a boca nem nada. E eu lembro dele ter ficado olhando fixamente para mim e eu escutar uma voz, como se diz, você não precisa ter medo. Mas parecia a minha voz, talvez.
falando comigo, mas eu sabia que não era eu, perguntando se eu estava com medo. E eu olhava para esse ser e falava, não estou com medo. Até porque eu sou uma pessoa que adora essas questões ufológicas, e eu sempre tive essa curiosidade de conseguir ver um ser extraterrestre. E ele falava para mim que as coisas iam mudar, né, enfim, que ia acontecer muita coisa diferente. De fato, aconteceu muita coisa depois disso, na minha vida mesmo, pessoal. E que não era pra eu ter medo, que eles estavam ali e tava tudo bem, sabe? E assim, eu não lembro mais de nada. Eu lembro que eu acordei no outro dia, parecia um sonho muito vívido, sabe? Uma coisa assim, muito, muito real. E eu lembro de acordar com aquela sensação de confusão, porque parecia um sonho, mas ao mesmo tempo parecia que eu tinha vivido, de fato, porque foi muito palpável. Né, foi uma coisa muito, muito real. E eu lembro de falar com o meu ex também sobre isso, né? Contar para ele o que tinha acontecido. E ele falou também que na mesma noite ele tinha sonhado com umas luzes no céu, umas coisas muito estranhas, mas ele não lembrava direito. Isso ficou por muito tempo, assim, na minha cabeça. E essa rua, ela era uma rua muito afastada, né, da cidade, e a gente sempre escutava coisas estranhas nessa rua. Inclusive, uma vez, na mesma rua mesmo que aconteceu isso, tinha um pesqueiro onde tinha vários bichinhos, tinha cabra, enfim, tinha vários bichinhos, assim, de sítio, né, de gado, assim, pequenos, né, bichos pequenos. E uma vez, todos os animais desse pesqueiro, eles acordaram, né, tipo, acordaram entre aspas, mas no outro dia todos estavam mortos, sem rastro de briga ou rastro de sangue, simplesmente com 2 buraquinhos no pescoço e sem sangue. Né, o famoso chupa-cabra que o povo fala na cidade do interior. E foi tudo assim na mesma época que aconteceu. E era bem na rua da casa que eu morava, então foi muito louco, assim. Foi uma coisa que eu fiquei realmente muito, muito curiosa para entender o porquê que isso aconteceu. E o porquê que, enfim, aconteceu comigo, talvez, naquele momento. Já escutei também barulhos muito altos na rua, como se fosse um bicho muito grande correndo. E até hoje eu fico pensando, né, o que será que tem naquela cidade? É uma cidade famosa por ter aparições, talvez por ser uma cidade de interior, talvez também por ter essa história bem, assim, macabra, talvez, né, sobre a escravidão, sobre a questão do ouro, que é muito forte lá, mas realmente tem muita história ali, tem muita coisa misteriosa, e eu acho que seria um prato cheio aí para quem gosta de desvendar esse tipo de mistério, passar uma temporada, ver o que aparece. Mas eu já pesquisei algumas coisas na internet sobre esse lugar e eu vi muita coisa, muita aparição. E a galera de lá mesmo conta, né, que sempre vê OVNI, sempre vê esse tipo de coisa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do meu relato, dos relatos, né? Eu falei um pouquinho sobre cada coisa para conseguir colocar tudo aqui numa coisa só, porque eu acho que faz tudo parte de uma coisa só. E eu espero que vocês gostem. Obrigada, viu? Você tem 2 novas mensagens. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. If you thought goldenly breaded McDonald's chicken couldn't get more golden, think Golder, because new sweet and smoky special edition Gold Sauce is here. Made for your chicken favorites at participating McDonald's for a limited time. Olá, Zoucas. Me chamo Maiara, eu moro aqui em Osasco. Bom, tenho 2 relatos para compartilhar. O primeiro é, assim, eu estive indiretamente relacionada nesse relato, né, porque aconteceu, na verdade, foi a minha irmã que viu tudo, mas eu acabei escutando. E, assim, acho que isso tem mais ou menos uns 7 anos que aconteceu. Então, era uma época que eu já sempre gostei de ufologia, então sou uma das pessoas aí que ficaram carentes
do Hangar 18. Mas eu sempre gostei de ufologia e sempre tive muito ligada nesses assuntos, mas sempre tive muito medo também. E assim, há 7, 8 anos atrás, que é quando se passou esse relato, não tinha todo o conhecimento, todas as informações que a gente tem hoje, né? Hoje em dia, você consegue bastante informação no YouTube, na internet, tem muita gente que fala disso, tem até a parte espiritualista que eu particularmente gosto bastante. Mas assim, era um meio de semana, minha irmã estava retornando da escola, ela estudava à noite, né? Ela estava no ensino médio, né? Estudava à noite, todos os meus irmãos estavam em casa, minha mãe estava todo mundo em casa, inclusive eu. E era, sei lá, umas 10h30, 11 horas, e ela estava retornando. E aí, por volta desse horário, assim, acho que era uma terça-feira, eu escutei um barulho de VAP, né? Aquele barulho intenso de VAP, né? Uma sensação, assim, um barulho esquisito, sabe? Era tipo algo assim nesse sentido. E eu achei estranho. Meu irmão mais novo também escutou esse barulho, gente, nossa, que estranho, né? E aí, daqui a pouco aparece minha irmã, assim, tipo, pálida, assim, correndo, desceu as escadas, assim, da casa com tudo e, assim, passada, tava, coitada. Ela tava, assim, ela tava muito impressionada, assim, com o que ela viu. Então, aí, o que ela viu, né? A gente tá falando de um bairro, né? Eu morava em São Paulo, né? Um bairro de São Paulo, na Zona Norte. É um bairro tipo, com muitas pessoas, né? Era um lugar bem residencial, a parte, assim, mais de periferia mesmo, né? Ali, sei lá, perto do Jaraguá, para aqueles lados. E muita casa. Então, o que ela viu, basicamente, a gente entende que foi só ela que teve aquela visualização, porque deveria ter sido visto por muitas outras pessoas, né? E não foi o que aconteceu. Foi só ela que viu aquilo. Então, basicamente, o que ela viu foi uma nave sobrevoando, assim. Tipo, ela falou que a rua da casa da minha mãe é uma descida, né? Então, uma descida, assim, mais ou menos de uns 200 metros, assim, uma descidinha. E embaixo dessa descida tem meio que uma rotatória e ela tava meio que no topo da subida. E quase na rotatória, ela viu bem perto, bem próximo, bem baixo, assim, coisa de, sei lá, 200 metros, assim, a nave, né? Uma nave, ela era oval, aquela nave tradicional. Ela falou que era uma cor de um grafite, era um preto meio estranho, mas que chegava a ser como um grafite. E ela tinha luzes, ela piscava azul, verde, ao redor mesmo assim, e tinha umas janelinhas, né? E nessas janelinhas ela conseguiu visualizar 2 seres, e esses 2 seres que ela visualizou tinha a cabeça, ela conta que não era tipo o Grey, sabe, que tem a cabeção redonda assim, era uma cabeça com uma protuberância, então, ou seja, era uma cabeça que subia meio que não um chifre, mas tipo um calombo, assim, sabe? E ela viu a silhueta daqueles seres e ela ficou paralisada por alguns minutos. E foi aí onde ela conseguiu voltar e entrar em casa e contar toda essa história pra gente. Até hoje ela tem pavor, né, de alienígena. Ela tem um contato com a parte espiritual, ela teve algumas visões aí, ela tem, né, uma espiritualidade mais assim aguçada. Ela não tem medo disso, inclusive ela tem algumas histórias, né, até para ela compartilhar com a gente aqui em outro momento, mas ela tem esse contato, mas com alienígenas ela tem um pavor gigantesco, porque ela ficou traumatizada com essa ocasião, hein, com isso que aconteceu. Ela ficou traumatizada, ela tem muito medo, coitada. E eu participei indiretamente, né, porque eu escutei o barulho. A gente escutou, ela falou que o barulho era tipo, sabe, tipo uma VAP. Algo muito diferente, algo muito estranho, algo muito, assim, fora do normal. E só ela tava visualizando aquilo, porque, imagina, um lugar totalmente residencial, assim, tipo, com um horário que, sim, as pessoas não estavam muito na rua, mas com certeza com aquele barulho, aquele negócio gigante numa altura muito baixa, e outras pessoas, né, teriam visto, ia
virar um burburinho aquilo, mas até onde a gente sabe, a gente também nunca perguntou pra ninguém da vizinhança, a gente entende que ninguém viu também, né? Mas esse primeiro relato da minha irmã que teve o contato com um contato aí com os alienígenas. Eu até falei pra ela no futuro aí buscar uma regressão, porque vai que ela foi abduzida e a gente, né? E ela não tá sabendo, né? Bom, e o meu segundo relato, ele é meu mesmo, né? Na verdade, sim, sendo bem sincera, eu nunca vi nada de especial, eu não tenho nenhum contato com seres e nada, assim, nunca vi fantasma, nunca vi nada, graças a Deus que eu morro de medo. Mas eu tive alguns sonhos da minha vida que foram premonições, às vezes alguns avisos, e teve um que foi bem forte, que eu aleatoriamente sonhei com o primo de uma amiga de infância, e a prima também, sonhei com esses dois. Os dois primos de uma amiga de infância. E eu sonhava que eu os encontrava perto da escola que a gente estudou, né? E aí eu falava com essa prima dela, falava, fulana, cadê o Juninho? Sei lá, vou colocar um nome fictício aqui. Ela falou, o Juninho tá lá pra trás, lá pra frente. Aí meio que eu caminhava nesse sonho e o Juninho, quando eu ia perguntar de novo, quando eu estava mais à frente, né, numa avenida perto da casa dele, falou, não, o Juninho morreu. O Juninho teve um acidente ali de moto, ele faleceu, né, um acidente ali, né, e aí eu fiquei com aquilo, porque foi um sonho tão aleatório, com pessoas tão aleatórias, tipo, tudo bem sonhar com a minha amiga de infância, mas sonhar com os primos dela, eu achei aquilo totalmente, assim, estranhíssimo demais. E aí entrei no Face, acordei, assim, né, entrei no Facebook pra dar uma olhada, ver se tava tudo bem com eles, né? Porque eu tinha ali o perfil deles, entrei, aparentemente estava tudo ok. Pensei até em mandar uma mensagem pra essa minha amiga, falar, olha, seus primos estão bem, porque eu tive um sonho assim, assado. Mas eu achei meio estranho, assim, meio creepy, né? Ficar mandando esse tipo de coisa. Então, falei, tá tudo certo, né? Bom, uma semana depois, dá até um arrepio, assim. Uma semana depois eu vi essa minha amiga compartilhando que esse primo dela tinha falecido no acidente de moto. Então, tô até arrepiada, porque foi algo muito assim estranho e ele realmente se foi nas circunstâncias que eu havia sonhado e foi algo muito ruim. Eu não falei com essa minha amiga, não tive coragem. E assim, foi muito estranho. Acho que o mais forte que eu tive foi esse, né? E são esses os meus relatos, né? Agradeço aí pela oportunidade e um beijão para todos vocês. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Você tem uma nova mensagem. Boa noite, amigos do Relatos do Além. Boa noite, Cristiano Zoucas. É um prazer estar falando com vocês. É um prazer poder participar. E vamos aos relatos. Eu sou Lucas, sou de São Luís do Maranhão. Terra de muita encantaria, terra de muitas lendas, magias, terra de muitas histórias macabras. Então, a história que eu vou contar não aconteceu comigo. Eu sempre tive muito interesse nesses assuntos sobrenaturais. Sempre busquei essas histórias de interior, histórias de visagem, como a gente chama, na minha família, nos meus amigos, em conversas com pessoas mais antigas, conversas com pessoas que moram no interior, em áreas mais afastadas, onde tem mata, enfim. Assim como, acho que em todo o Brasil,
muitas lendas, curupira, caipora e cavalacanga, tem de um tudo por aqui. Mas a história que eu vou contar aconteceu com uma pessoa conhecida minha, uma pessoa próxima, no município de Primeira Cruz, Maranhão, certo? Eu vou usar nomes fictícios aqui para não expor a pessoa. Aconteceu com a minha amiga chamada Márcia. A Márcia, moradora de Primeira Cruz, uma cidade pequena no interior do Maranhão, perto dos Lençóis Maranhenses, e com a sua amiga Regina, certo? A Márcia é minha amiga e a amiga dela é a Regina, que eu não conheço. A Márcia nos contou o seguinte, que a Regina, sua amiga, conhecia um homem da cidade, dos seus 40 e poucos, 50 anos. Esse homem era alcoólatra e a Regina se envolvia com ele de forma amorosa em troca de alguns favores. O que ocorre? É sabido que esse homem, que eu não sei o nome, ele mexia com magia negativa, fazia lá suas feitiçarias. E a Regina, em troca de alguns favores, solicitava para ele que ele fizesse algum tipo de magia para ela conseguir alguma coisa, para ela conseguir ficar com alguém que ela queria ficar, conquistar um namorado, ou conseguir algum dinheiro. Toda vez que ela precisava, ela recorria a esse homem. Vou chamar aqui de, não sei, vamos falar aqui José. Então, a Regina ia até ele, solicitava algum favor, e ele prontamente atendia, através de feitiçaria, de magia negativa, mas desde que a Regina ficasse com ele, tivesse encontros sexuais com ele, certo? Essa era a condição. Ele fazia o que ela queria, através de magias, mas ela tinha que ter encontros sexuais com ele. Um belo dia, ela pediu alguma coisa para ele, para o José, esse homem misterioso lá da região, que também era alcoólatra, vivia perambulando pela rua. A Regina pediu algum favor para ele e ele fez lá suas feitiçarias e conseguiu. Só que em troca ela tinha que visitá-lo de noite. À noite ela deveria ir até o encontro dele para ter relações. De certo que a Márcia estava com a Regina, estavam conversando e passou o tempo, elas perderam a hora e de fato foram para a casa da Regina. E ela não foi onde o José, não foi cumprir o combinado com ele de ter relações com ele nesse dia. E a Regina já sabia que quando acontecia isso, alguma coisa ela teria que pagar. Foram para casa, foram deitar, né? Chegando na casa da Regina, ela falou para Márcia: Márcia, não fica com medo, porque ele vai vir aqui de noite, certo? Você não deve ter medo, ele vai vir aqui de noite. A Márcia não entendeu muito, ficaram conversando. Quando deu por volta de meia-noite, 1h, na casa da Regina, bateu-se na porta. Primeiro bateram na porta da frente, em menos de 15 segundos bateram na porta de trás, depois novamente na porta da frente. Elas começaram a ficar nervosas. A Márcia começou a ficar com muito medo, perguntou: Regina, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ela disse: calma, amiga, calma, que ele está aqui, ele veio me cobrar. E a Regina tentando acalmar a Márcia, e ao mesmo tempo batia na porta da frente, depois batia na porta de trás, batia nas janelas. Era barulho de batidas na casa inteira, ao redor da casa inteira, ao lado da casa, no quintal, zoada de panela caindo, zoada de tudo sendo destruído. E essa zoada era acompanhada de uma zoada de um porco, como se fosse um porco grande, fazendo aquela zoada característica, roncando, né? E a Márcia já estava desesperada, querendo sair correndo na rua, fugir dessa situação terrível. A Regina falou: amiga, não vai, eu preciso falar com ele para ele se acalmar. E o porco continuava rondando a casa. O porco fazia muitas zoadas horríveis, batendo nas portas e janelas ao mesmo tempo. A Márcia estava desesperada, correu várias vezes para a porta, até que a Regina chegou, puxou a Márcia pelos cabelos, pelos braços e falou: amiga, você tem que ficar parada aqui, você não pode ir lá fora. Eu vou resolver essa situação. Eu causei esse mal. Ele tá vindo cobrar a mim. A Regina falou para Márcia: fica aqui no quarto, fica quieta que eu vou lá falar com ele. Nesse momento a Regina foi até uma das portas, chamou pelo nome dele. José, chamou pelo nome dele na porta. O tal porco foi até a porta. E diante disso ela fez algumas orações, algumas rezas, alguns dizeres lá da feitiçaria que ela conhecia também. E a situação se acalmou.
Ela voltou até a Márcia e falou: Márcia, pode ficar tranquila que ele já foi embora. Agora a gente pode dormir. Diante disso, a Márcia se acalmou, conseguiu passar essa noite na casa da Regina, depois de todo o incidente com o tal porco na madrugada que estava tentando invadir a casa. De manhã cedo, a Márcia, já desesperada, querendo sair daquela casa, não nascer do sol, já procurou ir embora, né? O curioso foi que, quando ela saiu ao redor da casa para observar a bagunça, nada estava fora do lugar. Absolutamente estava tudo no mesmíssimo lugar. E foi basicamente isso. A história que tem é que esse cidadão José era um feiticeiro lá que virava porco em determinadas situações. Virava porco para assombrar, para fazer o que ele tinha que fazer, que a gente também não sabe, né? Como é que funcionam essas maldições. E o relato é basicamente esse, de uma transformação de um cidadão em um porco para assombrar na madrugada da cidade. E queria também observar que esse tipo de transformação, esse tipo de situação é bem comum nos interiores. A gente sempre ouve as pessoas falando que fulano vira porco ou fulano vira lobisomem. Eu acredito que esse tipo de situação ocorre em várias partes do Brasil, não somente no Nordeste. A história do lobisomem, a história do homem que vira porco, pelo menos aqui no Maranhão, tem bastante disso nos interiores, sobretudo em zona rural. Então o relato foi esse, um dos relatos. Na cidade de Primeira Cruz também existe a história da Manguda. A Manguda é um relato que as pessoas contam lá, mas que eu nunca vi ninguém para dizer que realmente viu a Manguda. A Manguda em Primeira Cruz é o seguinte: nessa mesma cidade, diz a lenda que se a pessoa está andando na rua de madrugada, voltando de alguma festa, de algum evento, e ocorre que alguém já olhou ao longe uma criança, uma menina, e a pessoa fica com medo. O que essa criança está fazendo ali essa hora? E segue o caminho. Nisso você ouve novamente uma criança chamar, um barulho de um grito, de um assovio, e você olha para trás. Quando olha para trás pela segunda vez, a criança já está maior, a menina já está maior e já está mais próximo. Nesse momento você precisa correr, porque se você olhar para trás mais uma vez, essa criança já vai ser uma mulher de mais de 2 metros, que é a chamada Manguda, que já vai estar muito próximo de você. Essa é a história da Manguda, e ela vai correr, vai te assombrar enquanto tu não chegar na tua casa. É a história da Manguda de Primeira Cruz. E tem Manguda também em outras partes, inclusive em São Luís. Então fica aqui meus relatos. Um abraço, Cristiano. Parabéns pelo podcast. E é isso. Histórias de lendas de interior, de folclore, são muito, muito comuns aqui no Maranhão. Um abraço. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi. Fala aí, Zocas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp. Também tem um link na descrição. Só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera. A gente se vê na próxima semana. E se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar te esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.